Tá bem, 9h33. Né? Me pergunta como é que é, onde fica o Alegrete? Não, me pergunta porque tu não sabe onde pergunta? Não sei onde é que isso fica. Isso aí é frase de uma música gauchesca, né? É. Sabe, tu adapta as músicas gaúchas ou não? Tem algumas que eu gosto. Tu gosta? Tem. Coisa muito boa. É, coisa muito boa, né? Tem. É de raiz, de sentimento, assim, né? Poesias belíssimas. Eu gosto de tudo que é música. E a Thalita, tudo bem, Thalita? Tudo bem. Tudo bom. Bom, esse assunto realmente é interessantíssimo. Agora, durante o intervalo, a gente foi lá no Café com Ar e a gente foi conversando na ida e na volta sobre essa Expo Museu do Futebol, Museu Futebol Clube, que será realizada de 17 a 30 de novembro, das 2 da tarde às 8 da noite, das 14 às 8, que é uma promoção, organização do curso de bacharelado em museologia da Universidade Federal de Pelotas. Vai ser ali na antiga Laneira S.A., no bairro Fragata. Aquele prédio é da Federal, né? É da Federal. A Federal está comprando tudo em Pelotas, comprou o prédio da Laneira. E é lindo aquele prédio, hein? É, lindíssimo. Muito bonito. Duque de Caxias, 116 Pelotas. Museu Futebol Clube, a trajetória do futebol na cidade de Pelotas. Que maravilha! Nós já conversamos, eu fiquei empolgado aqui, hein? É um assunto empolgante, realmente. Por onde que nós vamos começar, hein? Vamos começar pelo início, não tem problema. Qual é o início? O início, a nossa decisão pelo tema, por exemplo, começa no primeiro semestre do ano, que o professor entra com a proposta. Nós somos obrigados a fazer uma exposição curricular. Tá? Qual é o professor? O professor Daniel. Daniel Maurício Vieira de Souza? Isso, ele nos propõe que a gente escolha um tema. Nós nos reunimos como alunos, fizemos uma listagem de temas, aí o professor retorna e banca o advogado do diabo e lança todas as dificuldades que cada tema pode oferecer para que realmente a gente possa decidir. Para preparar o espírito de você. Para que a gente realmente decida o que quer falar. Esse ano nós que pintou lá de assunto, lá de proposta? De proposta. Nós lançamos música na cidade de Pelotas, educação, e por os times da cidade, 2 terem 100 anos e o outro está com 86, 87 anos, a gente propôs futebol. A curiosidade desse esporte de massa. Por que esporte de massa? Né? Aí ele propôs algumas dificuldades, então, mas achou interessante e deixou que a gente abraçasse o futebol. Quantos alunos estão pesquisando? Nosso grupo é atípico, a nossa turma é muito pequena, somos 6 alunos. 6 alunos? 6 alunos. Do curso de museologia? A nossa turma é atípica, geralmente as turmas têm 27, 28 alunos. Pois é, 6 só, 6 guerreiras. Só 6. Foram para a luta? Fomos à luta. Tá, foram a campo? Fomos a campo pesquisar. Se fardaram e foram a campo? Fomos a campo pesquisar. Tá, o que vocês descobriram, por exemplo, deixa eu ver, os dois são centenários, um tem 103 e outro tem 100. Sim. Completados esse ano. Farroupilha tem? Farroupilha tem 87 anos, ele 26. É a idade do coronel, eu acho, né? É a idade do presidente, quase. Professor poeta. Do coronel poeta. Muito bem. Eu chamei de professor porque ele é professor de história. É professor, né? Exatamente. Um belo professor, por sinal. E o bancário, hein? Como é que surgiu o bancário? Clube Atlético Bancário. As cores eram vermelho, cinza e branco. Cinza e branco, exato. Isso, eu me lembro. O bancário é de uma fase tradicional do futebol brasileiro, que é o futebol de fábricas, de entidades de trabalhadores. Bancários, funcionários de fábrica. A Laneira tinha time de futebol. Os frigoríficos tinham time de futebol. A cervejaria Fiação tinha time de futebol. A fiação e tecido era um dos mais fortes, inclusive, a melhor estrutura. Ele é dessa fase. Aí o esporte se profissionaliza e alguns times continuam. Sim. O bancário é um deles. Por quê? Porque o sistema bancário dentro da cidade de Pelotas era muito forte. Banco Pelotense. Banco da Província. O Banco Francês, o Banco Inglês. Nós tínhamos um sistema bancário muito forte na cidade. Então ele foi um time muito forte, muito bem estruturado pelos bancos. Depois ele desaparece. Desaparece como a maioria. O estádio ainda existe, o estádio. Claro, o estádio, mas quem é que administra o estádio? Não é mais o sindicato bancário, não tem nada a ver com os bancários. Tem um herdeiro que arrenda, que aluga. Um herdeiro. Um herdeiro, foi o que nós conseguimos chegar, foi num herdeiro que vive no Rio de Janeiro. É? Quem nos deu a
informação foi até um senhor que pesquisa futebol na biblioteca, Sim. seu Sérgio Augusto. Certo. Ele é que nos informou, porque ele disse que fez um levantamento específico do bancário. Então, o bancário utilizava aquele espaço lá na Avenida Brasil? Era dele. Era do bancário? Era do bancário. Tá, e foi vendido para esse cidadão? Como é que Não, ele adquiriu do bancário? Ele deve ter adquirido, porque o sindicato dos bancários soube que o Brasil tinha intenção de comprar, só que eles foram lá antes e compraram aquele terreno todo. Como o Brasil tinha construído o pavilhão, o bancário indeniza o Brasil. Certo. Tá? Mas quem comprou realmente aquela área do Dr. Augusto Simões Lopes, que dizem que foi dele, mas não, foi dos herdeiros, Sim. e eles indenizaram o Dr. Augusto Simões Lopes, que era presidente do Brasil. Que foi presidente do Brasil. Na época ele era presidente do Clube do Brasil. Mas é do bancário. Quantos anos durou o bancário, vivo, assim, de pé? De pé, ele deve ter durado em torno de uns 40 anos. Uns 40 anos de vida. Uns 40 anos de vida. De existência como clube. Mas antes do Clube Atlético Bancário, o Grêmio Esportivo Brasil nasceu, o primeiro estádio foi ali onde é o estádio do bancário, não foi? Ou era por perto? Não, o Brasil primeiro não é ali. O Brasil era ali perto, no Simões Lopes mesmo, mas não era o do bancário. Aonde era? É mais para dentro do bairro. Mais para dentro do bairro. Mais para dentro do bairro, mais no interior, pela Nossa Senhora Aparecida, por ali. O que o seu Sérgio nos informou, que a gente não conseguiu publicação específica, mas ele, na pesquisa dele de jornal, ele nos disse: o Brasil, antes de ir para a Baixada, ele teve 5 estádios. 5 estádios? Ele arrendava e trabalhou em 5 estádios. 2 no bairro Simões Lopes. E depois ele foi. O Brasil arrendava e ia jogava, tá. Tanto que o pavilhão do bancário começa um pavilhão de madeira. Isso. Eu conheci Centeio naquele pavilhão. Como era do Pelotas, mesmo estilo do Pelotas. Mesmo estilo, mesmo desenho. Então, e aí depois o Brasil vai para lá, para a Baixada, compra aquele terreno e vai para construir. Ele demora a ir para lá, são 6 estádios antes. Ele tem vários estádios antes de ter o dele definitivo. Sempre arrendando, mantém um pavilhão, treino. Mas hoje o estádio Bento Freitas e os frutos da família Bento Freitas, né? O Brasil, pelo que eu sei, não é proprietário do estádio que hoje disputa as competições. Isso não se encontra nas publicações. Nós nos baseamos em publicação. A gente não entrou dentro do clube para falar nos clubes. Vocês ficaram só Não, pesquisando. A gente não foi na documentação privada do clube. Nós utilizamos publicações, livros, jornais de época, pessoas com muita experiência, com muito conhecimento, pela tradição oral. A gente vai dando uma pincelada. A gente pesquisou, por exemplo, o futebol quando começa, ele não é de massa, ele é de elite. Sim. Só os ricos jogam, o negro é proibido de jogar, o operário é proibido de jogar. Depois é que ele vai se avolumando. Tem essa parte social também. Na década de 20 ele começa a se avolumar e atingir as massas. Pelotas, por exemplo, tem uma tradição futebolística muito rica. Nós tínhamos uma liga de futebol com mais de 70 clubes e uma liga negra. Ah, é? Nós tínhamos 2 ligas na cidade. Tinha a Liga Pelotano de Futebol e a Liga Negra, José do Patrocínio era o nome da Liga Negra. Liga José de Patrocínio? José do Patrocínio. Então nós tínhamos vários times negros e vários times brancos elite. Tu terias aí, não sei se vocês chegaram a pesquisar, a Thalita vai falar um pouquinho também. Chegaram a pesquisar, qual foi o clube de Pelotas que pela primeira vez permitiu ou convidou um afrodescendente para jogar? Pesquisaram isso? Que incluiu. Qual foi o clube em Pelotas, Brasil, Pelotas, Farroupilha, que permitiu, que incluiu um afrodescendente? Foi o Brasil. Foi o Brasil. Porque, é assim, o Brasil surge de uma cisão do time da cervejaria AER. Ah, é? Cruzeiro do Sul era o nome do time. Como é que era? Cruzeiro do Sul. O time Brasil antes era Cruzeiro do Sul. Ele é uma cisão do Cruzeiro do Sul. Ah, uma cisão do Cruzeiro do Sul. E esse Cruzeiro do Sul era da cervejaria. Da cervejaria que funcionava ali aonde? Na Santos Dumont, ali? Não, aquela lá embaixo, que chamam de Brahma agora. Ali na Benjamin. Na Benjamin. E como time de fábrica, o que ocorria com os times de fábrica? Os times de fábrica permitiam o negro, porque eles não tinham no quadro de direção e de servidores
tantos funcionários que tivessem talento e que pudessem trazer algum ganho para o time da fábrica. Porque era a forma de propaganda que as fábricas de Pelotas utilizavam, como no resto do país. Se eu tenho um time que utiliza servidores do operariado mesmo, não da parte administrativa da fábrica, Sim. se eu permito negros, eu tenho uma torcida mais entusiasmada, os meus jogos enchem mais, Sim. o meu nome é mais difundido, Certo. rende mais a minha Sim. fábrica. Então, o Brasil veio... Naquele tempo não se usava, era boa propaganda. Era boa propaganda. Hoje é mídia, seria mídia. O Brasil vem dessa tradição da fábrica. Então, o Brasil permite o primeiro jogador negro. É o Brasil que traz. É o Brasil que traz. No Brasil, no país, nós temos um time no Rio de Janeiro que era de uma fábrica de tecidos inglesa, localizada no bairro de Madureira, no Rio de Janeiro, é quem permite negros. É o Bangu. O Bangu, fábrica de tecidos. Isso, Bangu. Só que com o nome de Bangu Athletic Club. Em Bangu inglês. Athletic Club. Porque os nomes tinham que ser em inglês. Era uma exigência. Mas isso em 1908. E as cores do Brasil? Eram verde e amarelas no início. Eram verdes e amarelas. Esse Cruzeiro do Sul era verde e amarelo? Não, Cruzeiro do Sul a gente não tem. Não tem ideia, mas o Brasil começou com verde e amarelo. O Brasil escolhe verde e amarelo. Por quê? A reunião de fundação deles é próxima à Semana da Pátria, 7 de setembro, tá, toda aquela comemoração da independência, e eles escolhem o verde e amarelo. Certo. Porém, eles têm um patrocinador, um português, seu Manuel, que é apaixonado pelo Clube Diamantino. E patrocina e o Clube Diamantino fazia carnaval. Isso, ele era apaixonado. Ia pras ruas. Exatamente, ele era apaixonado. Também. Apaixonado pelo Diamantino. E tinha a zabumba era a bateria. E em cima do caminhão. Não ia no chão. Viu? Sabe, a zabumba era a orquestra, né? E em cima dos caminhões. Em cima do caminhão. Aí que o Brasil nos troca a cor e fica vermelho e preto. É pelo Clube Diamantino. Dinheiro naquele tempo foi. Até hoje o dinheiro foi. Não, dinheiro sempre Dinheiro compra tudo, né? Sempre então o cidadão botava o dinheirinho, era apaixonado pelo Clube Diamantino. Aí troca as cores. E aí sabe o quê? Eu ajudo, continuo ajudando, mas boto as cores do meu clube. Exatamente. E o Farroupilha, as cores do Farroupilha, como é que inicia? Por que o Farroupilha é tricolor vermelho, verde e amarelo? É porque o Farroupilha, na realidade, ele era 9º RI. Ele era 9º Regimento de Infantaria. Certo. No governo Getúlio Vargas, foi proibido que o Exército tivesse alguma vinculação com times esportivos, direção, esse tipo de coisa. Em Pelotas, nós estamos conversando isso aí, eu quero registrar o que a gente conversou. O Reis Oliveira é um defensor aqui, fanático, defensor, estimulador, de que os clubes sociais de Pelotas cada vez mais aumentem seu quadro social. Sim. Como forma de sustentar. Claro, tá. Né? As equipes. Fundos para ter base. O Reis é maravilhoso isso aí. Eu adoro ver o Reis falar nisso. O Farroupilha, não o Reis Oliveira, o Farroupilha, até o Getúlio Vargas abolir, foi o clube em Pelotas que teve o maior número de quadro social. Foi o Grêmio Atlético Farroupilha. No tempo em que cada soldado, e isso que o contingente no nosso regimento era uma coisa espetacular, não? Vinha de toda a região, né? Era uma coisa, não? Então ali de cada soldo, de cada policial, de cada militar, perdão, e tanto Farroupilha. E o Farroupilha nadava em dinheiro. E aí, claro, não tinha, muitos descontavam o Farroupilha, não tinha nem sequer carteirinha. Era automático, obrigatório, automático. Sim. É como é o INSS hoje, do trabalhador. Então ali, tirava para o Farroupilha. E o Farroupilha nadava em dinheiro. Sim. Tinha uma grande equipe, grandes campanhas, Aí o Getúlio veio e puxou o tapete. Aí o Farroupilha é o que a gente vê hoje com dificuldade ainda. É nessa puxada de tapete que troca as cores do Farroupilha para a bandeira do Rio Grande do Sul. Por quê? Que cor era o Farroupilha antes? O Farroupilha... No 9º regimento, que cor era? O 9º regimento usava as cores da bandeira nacional, o verde, o amarelo e o branco. Tá. Com a proibição do Getúlio Vargas, eles já eram campeões da taça Revolução Farroupilha, que vale por 100 anos. Então, para não perder toda a identidade... Campeão de 35. Exatamente, para não perder toda a identidade do clube, eles incluem o vermelho,
Porque eles continuavam com as cores nacionais. Aí, Farroupilha, sangue, guerra e batalha, revolução. Entrou o vermelho da bandeira gaúcha. Tá. Entra o vermelho. Aí ele vira Farroupilha por isso. E o Pelotas, por que é verde, azul e amarelo? O Pelotas é uma homenagem ao Cacheral. Clube dos Caixeiros Viajantes. Quando foi fundado ali. Ele foi fundado em 1908. 1908. A primeira reunião do Pelotas, por exemplo, não é em 12 de outubro. Ela ocorre em setembro ainda. Só que os dirigentes, as pessoas que se reuniram, optam pelo 12 de outubro porque é um feriado nacional. As comemorações seriam mais fáceis, com um maior contingente de plateia. 2 de outubro, que é Nossa Senhora? Nossa Senhora Aparecida. A padroeira do Brasil. Padroeira do Brasil. Tá legal. E o Brasil escolhe o 7 de setembro, também uma data nacional. Qual foi o primeiro pavilhão a ser erguido em Pelotas? Vocês têm esse dado? Quem ergueu o primeiro pavilhão? O primeiro pavilhão. Chegaram a pesquisar isso? Nós buscamos, a gente encontra, tem um contraponto entre o ideal, que até faz o primeiro jogo iluminado, com iluminação elétrica, um dos primeiros jogos do Brasil, é o ideal, ele tem um pavilhão. Porque o Pelotas tem uma característica em energia elétrica, Taviano, a gente não conseguiu aprofundar, mas nós descobrimos que na Primeira Guerra Mundial, o Brasil carecia de energia elétrica. Com a Europa em guerra, muita indústria quis vir para cá, porque aqui era um local em paz que podiam se desenvolver. Com a falta de energia elétrica... Aí veio o ângulo, veio a Swift, aqui só para as pessoas terem uma ideia. Isso. Aí houve, por parte do governo brasileiro... Light Power Syndicate. Foi quando a Light veio. A Light veio, e veio outras empresas também, só que a Light é a que permanece até hoje. E os bondes vieram também junto? Sim. E depois vieram os bondes, porque teria que ver, esse monte de bonde. Nós tínhamos bonde puxado a burro, depois eles viram elétrica. A energia elétrica foi uma beleza. Por que nós temos a energia elétrica? Porque Pelotas foi a única cidade do interior que recebeu uma companhia de energia. Que espetáculo. O resto era só nas capitais. Então, para nós, houve esse desenvolvimento e por isso a gente tem um dos primeiros jogos noturnos do país iluminado em energia elétrica. Porque nós recebemos uma companhia de energia elétrica. Tu me dizia que Pelotas que tiveram vários clubes profissionais. Teve muito. Tá, vamos ver aí. Além do Brasil, do Pelotas, Farroupilha. Bancário. Muito forte. Ideal. Naval. Rio Branco. Esses a gente ainda encontra o histórico. Mas eles eram muito maior o número. É muito maior. Porque a Liga Pelotense chegou a ter, na primeira metade do século XX, mais 76 clubes filiados. Que espetáculo. De Pelotas ter tanto clube de ter uma liga de esportes dos chamados elites e brancos e uma liga negra, que era a Liga José do Patrocínio. Mas também abundava na periferia campos de futebol, né? Sim, com certeza. E nem todos os clubes de futebol profissional tinham campo cercado, coisa toda. O que tinha mais era a linha de tuche. Sim. O que era a linha de tuche? Era aquela, não tinha tela. Era uma cerca que o pessoal se debruçava, né? Se debruçava, para assistir a partida. A linha de tuche. Sendo que nós tivemos ainda times de fábrica muito fortes. O Fiatesse tinha mais estrutura que os clubes profissionais. É verdade. Iluminação também. Massagista, vestiário, chuteira. Espetáculo, fiação. E futebol feminino que nós tivemos. E outra coisa, e dava show em fardamento. Dava, Eu disputava no meu tempo futebol de salão aqui no Cruzeiro, e cada jogo, a equipe do Fiação e Tecido inaugurava e estreava um fardamento. Porque era 5 cores. Então, Fiação, vermelho, verde, amarelo, azul e branco. Era um show de fardamento Fiação, feito na própria fábrica. Com certeza. Que espetáculo. Vamos 9h52, vamos à informação, depois nós vamos falar um negócio aqui tu tinha me contado você. A Thalita não cantou nada ainda, Calita. A Thalita vai deixar para a Thalita falar a respeito do futebol feminino em Pelotas. Você nem imagina o que essas meninas descobriram. Denise Ferreira dos Santos e Thalita Correia Vieira Silva estão falando com a gente aqui sobre Expo Museu Futebol Clube, e agora a Thalita vai nos contar que antes desta coisa de futebol feminino, né, que está crescendo no Brasil, Pelotas
Teve futebol feminino, né, Thalita? Conta pra nós. Teve 2 times de futebol feminino aqui na cidade. Teve um campeonato. Em 1930 nós tivemos campeonato de futebol. O jogo. 1930. E o Brasil ganha, foi num circo. Circo Quitanda. Quiroga. Quiroga, o circo. Circo? No picadeiro de um circo. O jogo foi feminino, foi no picadeiro do circo? Foi um campeonato. Campeonato no picadeiro. Que imagina que circo grande devia ser. Foi em janeiro de 1930. Num picadeiro teve o campeonato feminino. Os 3 clubes montaram a equipe feminina. Quem? Quais são os 3? O Farroupilha, o Brasil e o Pelotas. Tá. Eles montaram suas equipes, o goleiro era um rapaz e as jogadoras. Certo. Eles jogam. Foi a primeira vez que jogaram, as mulheres jogaram aqui? Foi dentro do circo? O campeonato feminino foi dentro de um circo, no Circo Quiroga. No picadeiro de um circo. Picadeiro. O campeonato ocorre em 3 noites dentro do circo e no dia 9 de janeiro o Brasil se sagra campeão do primeiro campeonato de futebol feminino da cidade de Pelotas. Mas em 1950 nós tivemos 2 times profissionais. De futebol feminino? De futebol feminino. O primeiro jogo ocorre em junho de 1950, só que quando os times estavam se preparando para viajar, para começar a jogar realmente, é proibido pela antiga CBD. Vem cá, o Getúlio acabou com o futebol feminino, tu me dizia? Não, o Getúlio... O GG não acabou? O Getúlio Vargas? Não, foi a CBD que acabou. A CBD acabou? Foi a atual Confederação Brasileira de Futebol. Era a CBF antes. Confederação Brasileira, hoje é Confederação Brasileira de Desporto, CBD. Já tô com ele. Não, era a CBD antigamente. Ela começa como Confederação Brasileira de Desportos, agora é CBF. Ela proíbe o futebol feminino. Proíbe as mulheres? Ela proíbe. Que nojo. Quando Pelotas forma 2 clubes profissionais e se prepara, extremamente bem estruturados. É que o tempo voou, tia. O tempo voou. Olha aqui, quando é que vocês vão botar no papel isso, não? Essas historinhas, tudo. Nós queremos montar toda. Tem que botar no papel. O papel aceita tudo, mas isso é uma história maravilhosa. A gente quer montar um livreto que seja acessível a todos, para que essa memória que a gente teve tanta dificuldade de encontrar não se perca. Que é bom, sabe? Para que ela não se perca. Claro, não pode se perder. É importante que se tenha não pode e não deve se apagar isso. Né? É um esporte tão valorizado que a gente não pode perder a raiz. Mas aqui em Pelotas, nós somos apaixonados por futebol aqui. E a cidade tem uma tradição muito boa de futebol. Boa, não. Maravilhosa, excelente. Né? Bom, de 17 a 30 de novembro, lá na Duque de Caxias, na antiga fábrica da Laneira. Exatamente, né? Das 2 às 8 da noite. Que também tinha time de futebol. Também tinha time de futebol, Laneira. Museu Futebol Clube, que espetáculo. Parabéns, prazer em conhecê-las. Sucesso. Muito obrigada. E quando tiver alguma novidade sobre o Museu do Futebol Clube. Se você me permite só acrescentar, além da exposição, nós vamos ter filme nas segundas-feiras. Nas 2 segundas-feiras tem filme de futebol. Nas terças-feiras e nas quintas a gente tem palestra. Terminou? Aí o sinal. Vem aí o Edson Luiz com linha aberta, a voz do povo. Denise Ferreira dos Santos e Thalita Corrêa Vieira, bacharelandas em Museologia pela Universidade Federal de Pelotas. Olha, da Guabiroba estão ligando. O Éder está ligando que tem abrigos completos do Clube Atlético Bancário para vocês expor. Pode levar ali na Laneira hoje de tarde. Vem cá, não tem telefone do Éder? Olha aqui, tia. Passa para o telefone do Éder, então. Olha que espetáculo. Elton Silveira, obrigado Paulo Gastal. Continue aqui na RU, a emissora AM que está em todos os rádios. Tenha um bom feriado, nós voltamos na quarta-feira. Fiquem com Deus e até lá.